Eu posso falar? Eu posso falar. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início aos nossos trabalhos essa noite. Eu vou convidar a todos aqui presentes, encarnados e principalmente aqueles que foram convidados essa noite a estarem conosco pelos motivos que cada um sabe exatamente por que estão aqui. E antes de darmos início aos trabalhos, eu vou convidar a todos aqui presentes que possam mentalmente pensar em cada palavra que vamos proferir nessa noite, principalmente na fase inicial, que é o momento da nossa prece. Para aqueles que ainda sentem dificuldade em fazer uma prece, apenas reflita em cada palavra que você estiver ouvindo. Convido a todos aqueles que foram convidados pelos mentores espirituais a estarem conosco, que possam se permitirem nesta noite ouvir um pouquinho, abrindo os vossos corações, no sentido de tentar entender pelo menos a razão, o porquê, os motivos das nossas dores, dos sofrimentos que enfrentamos e que muitas vezes não conseguimos compreender. Para dar início aos nossos trabalhos, eu convido a todos aqueles que se sentirem à vontade para isso, para que fechem os vossos olhos num curto instante, para que possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao nosso benfeitor espiritual maior, Jesus Cristo, nosso Senhor, que conhece nossas imperfeições, nossas dificuldades, nossas mazelas. Jesus, que se compadeça de todos nós, permitindo que os vossos emissários, que os benfeitores iluminados, possam em teu nome, em nome de nossa Mãe Maria, se fazerem presentes, nos envolvendo com todo amor, permitindo que todos nós consigamos absorver, compreendendo os vossos ensinamentos. Que os nossos queridos irmãos que nos acompanham, nossos guias, possam nos envolver sempre com esse abraço amigo, acalmando os nossos corações, nos aquietando, a fim de que consigamos compreender a razão, os motivos das mazelas e de muitas dificuldades que ainda atravessamos. Que Deus nos abençoe a todos nós, agora e sempre. Muito bem, hoje vamos falar sobre como encarar a dor e o sofrimento. É muito comum, né? Todos nós, quando estamos passando por momentos difíceis, como a dor e aquele sofrimento que nos visita muitas vezes, nem sempre nós conseguimos lidar tão bem, mesmo aqueles que não estão, mesmo aqueles que estão familiarizados com esse tema. Essa semana, quando eu falava com uma pessoa amiga, um trabalhador espírita, um palestrante, uma pessoa que esteve sempre conosco, nos acompanhando nessa caminhada de mais de 20 anos. E ele me disse assim: Sidney, é curioso, eu durante tanto tempo, quando eu fazia as palestras, eu não percebia muitas coisas. Eu agora estou com cancro e as expectativas não são tão boas assim, e eu tenho um receio de realmente não conseguir. E o que me custa é que muitas vezes eu passava uma mensagem, eu falava com as pessoas, e agora, quando eu estou vivendo a situação, é tão estranho. É tão estranho. Porque é tão fácil falar
Mas quando você é colocado na condição de estar a qualquer momento partindo, é tão estranho. É tão estranho. Passa um filme na nossa cabeça. Eu estou me sentindo perdido, sem saber o que fazer. É difícil para mim tudo isso que eu estou vivendo. Eu não tive filhos, eu não tenho mulher, a minha mãe já partiu, meu pai está com 90 anos e eu estou assim. E por mais que eu tentasse ali encorajá-lo e falar um pouquinho sobre aquilo que nós sabemos, porque ele também sabe, então é uma tarefa difícil, sabe? E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema, como encarar a dor e o sofrimento. É claro que eu não sou um exemplo para falar sobre isso, porque é muito fácil falar de uma dor, de um sofrimento, quando você não está vivendo. Mas hoje eu gostaria de falar com base no Evangelho de Jesus, naquilo que Jesus nos transmite, para que console, para que nos fortaleça, para que nos coloque acima e para que nos faça compreender um pouco mais o porquê de passarmos pelas provas que passamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, é colocada a seguinte questão: mas ainda que tivesseis de chorar e sofrer toda a vida, o que é isto ao lado da glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? O curioso é que quando nós somos colocados à prova, nós temos uma grande dificuldade de viver com a fé. Nós nos entregamos, nós não confiamos no Pai, nós não confiamos na promessa de Jesus, nós nos entregamos ao desespero total. E aqui diz mais no Evangelho: procurai consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. Olha bem o que ele diz: procurai consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E a causa de vossos males, no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. É paradoxal isso, né? Porque você está sofrendo e, de repente, é dito para você: vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados. Aí você pergunta: mas como é que eu posso ser bem-aventurado quando eu estou passando por uma situação como esta? É que nós temos uma concepção de ser bem-aventurados quando tudo flui bem, quando tudo acontece de uma maneira equilibrada, harmônica. E muitas vezes temos dificuldade de compreender que estarmos aqui em uma prova de reparação, de reestruturação, de transformação, é uma oportunidade divina. Quantos de nós, endividados com os equívocos do passado, não clamamos a Deus pela oportunidade de reencarnarmos, para que aqui, nesta nova existência, nesta nova oportunidade, tivéssemos a chance de poder reparar. Então aqui está o contexto do bem-aventurado. Porque sendo dado essa oportunidade muitas vezes para todos nós, embora que não compreendamos naquele momento, a chance de expurgar, de libertar nossos conflitos, nossos bloqueios, nossas dificuldades. Só que muitas vezes nesses momentos entramos no processo de revolta, de tristeza, de uma tristeza como se aquilo que estivéssemos a viver ou passar fosse algo injusto. Diz mais: como desencarnados, como espíritos desencarnados, quando vagava no espaço, quando estávamos numa outra dimensão,
escolhestes vossa prova, porque vos acreditaste fortes o bastante para suportá-la. E aí, a pergunta da espiritualidade: por que reclama agora? Por que reclama agora? Então é tão comum nós observarmos que a grande maioria das pessoas que caminham conosco, e mesmo nós no dia a dia, estamos constantemente nesse processo de quê? Reclamações. Reclamações. Reclamações por tudo e por nada. E aqui a equipe espiritual, os benfeitores amigos, o Espírito da Verdade, nos coloca essa pergunta: como desencarnados, quando vagava no espaço, escolhestes vossas provas, porque acreditava, olha só, ser forte o bastante para suportá-la. Então, por que agora nos colocamos nessa posição de estarmos constantemente a reclamar? Muitas vezes nós temos a dificuldade de ter a fé e a confiança e pedirmos o quê? Força, sabedoria para compreender. Porque quando pedimos essa força, essa consolação, eles estão conosco. Em muitos momentos eu falo muito sobre o exemplo da criança, do jovem, do adolescente que está na escola. E aquele professor que lá está, o que ele faz? Ele te orienta, ele te auxilia, ele te ensina. Mas ele não pode fazer a prova por você. Ele te guia, ele te conduz. Mas a prova é tua. A prova tem que ser vivida por você. O professor, ele não tem como fazer a prova por você. Então existem provas que cabem a cada um de nós. Numa fazenda, havia 2 cavalos lindos. Um cavalo mais velho e um cavalo mais jovem. Os 2 cavalos, ambos, eram negros, um pelo lindo. Aquele jovem que vivia próximo observava à distância aqueles 2 cavalos, sempre caminhando juntos. E aproximou-se um pouco mais. E observou que o cavalo mais velho era cego. Era cego. E perguntou para o dono daquela fazenda sobre o cavalo cego. Ele disse: é um cavalo especial. E para não sacrificá-lo, eu coloquei esse cavalo novo para estar sempre com ele. De que forma? Observe o que tem no pescoço do cavalo mais jovem. Ele olhou e havia um sino. Todas as manhãs, ambos saíam para pastar. Saíam do estábulo. O cavalo velho acompanhava o cavalo mais jovem, sempre pelo som do sino. Se alimentava. O cavalo mais jovem sempre o conduzia. Ele sempre acompanhava pelo som do sino que tocava. Em alguns momentos, o cavalo mais jovem percebia que o cavalo velho estava um pouco distante e ele parava. Ele esperava que ele se aproximasse. O cavalo jovem sempre o conduzia com aquele sino, de modo que ele não caísse em algum local perigoso. E assim era a vida desses 2 cavalos. É curioso que, se nós observarmos bem, a bondade, a generosidade daquele senhor fazendeiro que coloca um cavalo para ajudar o outro. Assim é Deus, que sempre coloca na nossa vida algum cavalo, algum irmão, para que nós possamos segui-lo,
muitos de nós ouvimos o sino de algum irmão. Mesmo não enxergando, nós vamos seguindo o som desse irmão que nos convida a caminhar em segurança. Porque Deus sabe que todos nós somos especiais e que muitas vezes estamos doentes, é verdade, estamos cegos, mas Ele está sempre ali, olhando por nós. Muitas vezes nós somos guiados por alguém. Em outros momentos, nós estamos sendo o cavalo jovem e alguém nos segue. Todos nós estamos aqui em evolução, em crescimento, muitas vezes sofrendo, mas nunca sozinhos. Nunca sozinhos. Há sempre alguém do nosso lado. Muitas vezes não percebemos mãos invisíveis, pessoas especiais que nunca desistiram de nós, sempre presente em nossas vidas. E é por isso que temos que sempre lembrar que essas provas que por vezes julgamos impossíveis, é possível, mas precisamos nos conectar com a fé, com a confiança, para que possamos ultrapassar tudo isso. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem. Observe bem, Jesus não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos aqui sofrem. Os que se encontram na terra, quer aquele que ocupa em tronos, quer os que jazem sobre a palha, mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha que interessante esta passagem de Jesus. E Jesus aqui nos explica, de uma forma muito clara, que todos que estão aqui vivendo sua prova, seja aquele que está num trono ou aquele que está na palha, todos, do seu modo, à sua maneira, sofrem a sua prova. Todos sofrem. Olha que interessante. Mas a chamada de atenção que bem-aventurados os aflitos do reino dos céus, porque o reino dos céus lhe pertence. Mas observem bem, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem. Ele quer dizer o seguinte: aqueles que realmente sabem como sofrer, aqueles que sabem como passar pela sua prova. Será que nós hoje, todos nós, de fato, estamos sabendo ou tendo consciência como passar nossa prova? Será que em muitos momentos todos nós não nos colocamos o tempo todo naquela condição de vítima, de coitado, de perseguido e tantas outras coisas? É um pouco por aí, sabe? Então, quando você sabe vivenciar a sua prova sem murmurar, mas tendo essa prova como uma oportunidade bendita, quando você começa a se olhar, se perceber como uma pessoa privilegiada, que está tendo essa chance de poder ser uma pessoa melhor, mas olhando os obstáculos, as dificuldades, como um caminho, como um mecanismo de crescimento, de evolução, aí tudo bem. E são poucos que conseguem passar por isso. Olhar para a sua condição e ser verdadeiramente gratos. Quando eu me coloco, quando eu me ponho numa condição de estar constantemente a reclamar, é como se eu estivesse mandando a seguinte mensagem para o universo: Senhor, você não sabe o que faz, quem sabe sou eu. É mais ou menos isso. Você é um injusto, porque o que está acontecendo comigo não pode ser. Vocês percebem isso? A pessoa que reclama, ela clama duas vezes. Há uma dificuldade. E muitas vezes nós não temos aquela humildade ou a coragem de questionar, de perguntar: por quê? Por que eu passo por isso?
Porque eu estou vivendo, porque eu estou passando por essa dificuldade. Alguns vão me dizer assim, sabe, Sidney, mas para quem que eu pergunto isso? Eu até gostaria de saber. Sim, é possível que você saiba. Existe o que nós chamamos, o que os benfeitores chamam, de véu do esquecimento. Nós, quando reencarnamos sem as lembranças do nosso passado. E ainda bem, porque muitos de nós não temos estrutura psicológica e emocional para convivermos com as lembranças e memórias das atrocidades praticadas por nós em outros tempos. Nós viveríamos aqui num estado de loucura, de perturbação, se nos lembrássemos de toda a dor, de todo o sofrimento que causamos e de sofrimentos também que nos foram causados. Então, durante essa existência, nós temos o que chamamos de véu do esquecimento, para que consigamos começar um livro novo. É como se cada reencarnação nós ganhássemos um livro novo, em branco, para escrevermos uma nova história. Uma nova história. E nessa nova história vamos ter a chance de poder trabalhar na lei do amor. Reconstruir de forma diferente. Mas muitas vezes, quando você está aflito, fatigado, sem ter uma resposta, querendo entender o porquê da sua prova, da sua dificuldade, eu vou lhe dar uma sugestão. Durante a noite, quando você for dormir, peça em suas preces, em suas orações, a Deus, a Jesus, aos seus benfeitores espirituais, que durante a noite, enquanto o seu corpo físico repousa, que você seja conduzido a um local, aonde lá você possa ser esclarecido, aclarado sobre o porquê, sobre as dificuldades, e certamente você será esclarecido. É verdade que muitas vezes, quando você acorda angustiado, você acorda pesado, sem saber muito o que aconteceu durante a noite, mas acorda com uma consciência diferente, de que é preciso continuar o caminho. E por que eu não me recordo? Exatamente para que você não continue no estado de perturbação. Porque o propósito aqui não é fazer com que você se sinta constantemente culpado, com o peso da culpa, do remorso, mas que você tenha um alívio para continuar fazendo esse caminho. Agora, é verdade, existe no nosso caminho alguns obstáculos que chamamos de oportunidades. Esses obstáculos ou oportunidades podem vir no formato de pessoas que eu prejudiquei e hoje eu tenho como missão ajudar essas pessoas, restaurar, reparar, edificar o que ficou mal. Muitas vezes eu vou conviver com a desordem do corpo biológico, com desequilíbrio fisiológico, em função de escolhas, de atitudes, de comportamentos indesejado, praticado de uma forma não tão boa por mim mesmo. Eu não estou sendo castigado, eu apenas estou sujeito a uma lei de causa e efeito. Toda causa ou ação e reação, o que queiram dizer. É tão importante compreender tudo isso. Isso nos acalma um pouco mais. Mas isso não nos isenta da prova. Ela está aí. Nós temos que trabalhar nesse sentido. E é tão importante essa conexão. Perdas de pessoas amadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, é feita a seguinte pergunta: é impossível pensar que o Senhor dos mundos deseja, por simples castigo, infligir-vos penas tão cruéis? Nada se faz sem objetivo inteligente, e haja o que houver, cada coisa
tem a sua razão de ser. Infelizmente, nós somos educados, desde que nós nascemos ou reencarnamos, nós ouvimos constantemente o seguinte: minha mãe, meu pai, minha casa, meu filho, minha filha, meu isto, meu aquilo. E quando passamos a ter essa ideia do que é meu, e quando por algum motivo aquilo que nós afirmamos ser nosso precisa voltar à pátria, voltar ao pai, efetivamente, nós temos uma sensação horrível de que está sendo retirado aquilo que me pertence, aquilo que é meu. E isso nos leva a sofrer. São poucos que entendem, porque isso não é falado dessa forma, nós não somos educados dessa maneira, que aquele filho, aquela filha que afirmamos ser nossa ou nosso, na verdade é filha, é filho de Deus. E Deus coloca em nossas mãos como uma oportunidade de cuidar deles, de tornar aquele espírito um ser melhor. Mas não é nosso. Não é nosso. E quando entendermos que nada é nosso, nesse sentido, nesse contexto, né? Nada é nosso, nós não passaríamos por um sofrimento tão grande. Não que a despedida de uma pessoa amada, querida, não nos cause saudade, que é diferente, mas há um entendimento diferente. Até mesmo aquilo que julgamos ser nosso, como o próprio corpo, nem isso é nosso. Mas essa visão do nosso, nos causa muita dor, muito sofrimento. Quantas pessoas que quando desencarnam, com aquela concepção do poder, da posse, dos títulos, não sofrem terrivelmente. E por que sofrem? Porque durante tanto tempo ela alimentava a ideia de que aquilo tudo que ela fazia usufruto, ela era apenas um mordomo, ela tomava conta apenas, não é dela. Tanto é que não é dela, que ela não pôde levar. Isso gera muito sofrimento. Então, nada se faz sem objetivo inteligente. Então, é normal, é comum, quando chegar a hora de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, ter que retornar à pátria espiritual, Deus sabe por quê. E nem sempre nós aceitamos aquilo que Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós nem sempre aceitamos a vontade. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. E diz mais aqui, no Evangelho: se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraríeis a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária. Olha só, uma consideração secundária, porque aquilo que nós julgamos que é do nosso interesse, quando paramos para observar, nós percebemos o quanto mesquinhos, egoístas, pequeninos ainda somos quando temos, infelizmente, esse tipo de atitude. É triste dizer assim, mas é verdade. E a dificuldade que nós temos de olhar aqui para dentro dificulta muito isso, porque nós não queremos muitas vezes. Perdas de pessoas amadas prematuras. É uma horrível desgraça, dizeis. Olha só, é uma horrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja ceifado tão cedo. E eles perguntam: de quais esperanças quereis dizer? A espiritualidade pergunta: das da terra, onde aquele que se vai poderia ter brilhado, ter feito o seu caminho e fortuna?
Porque perceba que normalmente quando se fala, nós falamos sempre do quê? Do brilho, do caminho, da fortuna, do que se conquista aqui na Terra. A nossa visão é muito uma visão materialista. Nós falávamos na quarta-feira aqui, trocávamos impressões sobre isso, sobre a nossa verdadeira entrega, a nossa verdadeira forma de estar aqui. Então, a nossa doação, a nossa entrega, efetivamente, para a nossa evolução espiritual, é muito pequena, muito pouca. Se analisarmos friamente, o nosso foco, a nossa forma de estar nessa vida, é muito mais voltada para o material. Nós acordamos e dormimos pensando no material. A grande maioria, quando pensa na parte espiritual, como diz lá no Brasil, na maioria das vezes, a água está batendo na bunda. Está doente, está numa situação muito delicada, está sem esperança, tem um filho, uma filha, um familiar, está em aflição. Não tem para onde correr, aí a coisa pega. Mas normalmente o dia a dia dessas pessoas é numa desconexão, é distante dessa conexão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os benfeitores. Por quê? Porque o nosso foco está muito voltado apenas para quê? Caminho da fortuna. Brilhar, posição, título e tantas outras coisas que pertencem ao mundo físico. Mais nada. E não compreendemos que somos o quê? Viajores. Estamos tendo uma viagem, numa passagem, e que daqui a pouco estamos partindo. E que nada disto aqui levaremos. E andamos aqui, à procura do ouro de tolo. Feito tontos, estúpidos. Porque quando você é convidado para deixar o corpo físico, aí você percebe o quanto estúpido você foi. Quando deixou também de concentrar sua energia e o seu foco na sua maior evolução, que é espiritual. Porque você é um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. É impressionante. Mas nós andamos aqui muitas vezes no estado de letargia. Infelizmente. Sempre que esta visão estreita, que não consegue elevar-se da matéria. Sabeis, essa pergunta, sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Para vós, tão cheio de esperança? Quem vos disse que ela não seria repleta de amargura? Há um caso muito interessante de um jovem que desencarna com 24 anos. Numa situação delicada. Aquela mãe entrou num verdadeiro desespero. Um filho tão novo, tão bonito, tão isso e tão aquilo. Em uma reunião mediúnica é revelado o porquê. Eles retiraram realmente a pessoa daqui para poupá-la. Porque o tipo de vida que ele vinha se envolvendo, a condição que ele se encontrava, ele ia se endividar muito mais. Ele veio para cumprir com uma prova, mas ele estava se enterrando todo. Ele estava se endividando todo. Falou, não, nós temos que retirar, ele não está pronto. Ele não está pronto. E abortam a missão. Ele é retirado. Para quê? Para ajudá-lo. Para prepará-lo melhor. Então aquela morte não veio para prejudicá-lo, pelo contrário, aquela morte veio para ajudá-lo. Só que na concepção daquela família que ali está, as pessoas não entendem. Aquelas pessoas não percebem. Elas não vão lá. Quantos? Observamos quantas pessoas no Brasil, jovens, tão jovens, assassinados o tempo todo. Envolvidos no crime dos mais variados. Tão novo, pois é verdade. É verdade. Mas muitos desses continuaram naquele tipo de vida e está tão envolvido num emaranhado que a vida dele cada vez vai se enterrando. E por vezes ele não é interrompido
ele vai interromper com muitas outras vidas. Ele vai cometer muitas atrocidades. E percebendo-se que ele não está num ambiente, num local, que ele não consegue suportar aquela prova, por vezes recebe essa ajuda. Então a morte, para muitos, e há muitas famílias, muitos pais que não vão entender. Porque nós queremos que os filhos continuem conosco. E não compreendemos, por vezes, a bondade, a generosidade do nosso Pai, quando nos livra de um endividamento maior. E ao invés de termos uma postura de gratidão, ou de compreender o porquê de buscar essas explicações, entramos num processo de revolta e tristeza, de amargura. A felicidade não é deste mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, a pergunta: então vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso? Olha que interessante a pergunta. Então a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos. Ó homem, se reconhecereis o poder de vosso Senhor, quando Ele tiver curado, só reconhecereis o poder do vosso Senhor quando Ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria. Só reconhecereis seu amor quando Ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias. É engraçado isso, né? Nós andamos aqui feito crianças mimadas, caprichosas, que queremos impor as coisas. Se você me fizer assim, se fizer assado, eu gosto de você. Se você me curar nesse sentido, vocês percebem isso? Se você me der isso, eu faço aquilo. É assim que nos comportamos muitas vezes. Aí que diz aqui, ó: imitai aquele que vos foi confiado, ou que vos foi dado como exemplo, modelo e guia. Nós temos Jesus Cristo como nosso exemplo, modelo e guia. Guia para que nós possamos o quê? Conduzir pelo seu caminho. Então nós queremos estar bem. Nós queremos estar bem. E todos nós, quando questionamos ou quando perguntamos sobre o nosso modelo, que é Jesus, nós ficamos assim, né? Extasiados com Jesus, com seus ensinamentos, com tudo que nos é transmitido. Mas é curioso que aqui a espiritualidade nos mostra: imitai aquele que vos foi dado como exemplo, modelo e guia, que passou pelo processo de provas tão difíceis, para que nós pudéssemos ter ele como um exemplo. Jesus, quando nós passamos a conhecer sua história, a sua vivência, é tão interessante perceber o legado que ele nos deixa de tudo. Para quê? Para que nós possamos seguir os seus ensinamentos. E curiosamente, na sua vivência, na sua história, o que Jesus passa por aqui? O que ele enfrenta por aqui? Ele tem uma vida de quê? De pompa? Uma vida grande? Vocês percebem isso? Pelo contrário, ele escolhe vir de uma forma mais simples possível, viver de uma forma mais simples possível. Ele combate tudo aquilo que na verdade nós não entendíamos na época e continuamos não entendendo. Jesus sempre faz o impensado. Ele procura sempre aquilo que os outros não procuravam. Ele procurava os doentes, os enfermos do corpo e da alma. Ele procurava quem? Ladrões, cobradores de impostos, corruptos, prostitutas, pessoas que na época eram consideradas uma pessoa de má índole, de má vida, porque ele mesmo dizia:
O médico veio pelos enfermos, pelos doentes e não pelos sadios. Os seus próprios discípulos não entendiam. E até por vezes chamavam a atenção, porque estava se metendo onde supostamente não deveria se meter. Eles não entendiam o propósito de Jesus. E mesmo passando por tudo que ele passou, sofrendo o abandono e todo tipo de sofrimento, ele nos ensina a fazer o quê? Perdoar, compreender. E nós, todos nós aqui, tendo isso como exemplo, como referência, como ensinamento, nós ignoramos isso. Nós ignoramos isso. Achamos tudo muito bonito. Mas lá, com ele, com Jesus, comigo não. Então, em muitos momentos, desculpa o termo que eu vou usar um pouco pesado aqui agora, mas nós somos hipócritas. Somos hipócritas. Adoramos Jesus e seus ensinamentos com blá blá blá, com conversa da treta. Porque na hora do momento de ter uma ação, uma atitude, nós não fazemos nada disso. Ou fazemos o quê? O contrário. E o contrário reverte-se em dor. Por quê? Porque a escolha que eu fiz foi uma escolha de uma dor. E nós temos essa dificuldade de entender que é através do amor. É através do amor. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e ela me perguntou sobre o quadro dela. Eu falei, o teu problema, ele tem três fontes. A primeira é de ordem psicológica e emocional em função da sua existência atual. De situações que você viveu junto ao seio familiar e essa atual sociedade. De tudo que você absorveu desde o seu nascimento. Você tem uma série de conflitos, de bloqueios, pelas experiências que você viveu nessa existência. Isso te causou esse quadro depressivo. Segunda fonte, corpo físico. A falta de nutrientes, a falta de uma alimentação, a falta de recursos físicos para te manter no corpo equilibrado. Terceira fonte, espiritual. Todos nós estamos em contatos ou reencontramos com os espíritos que estamos em dívidas de outros tempos. E esses espíritos, quando nos encontram, na sua grande maioria, eles estão aqui em desequilíbrio. Em desequilíbrio. Com mágoas, sentimento de vinganças, com ódio, com a tristeza, com a amargura. Estão constantemente do nosso lado. E muitos de nós nos mantemos o quê? Indiferentes à dor e o sofrimento desses irmãos que um dia nós prejudicamos. Aí eu estou em depressão. Aí eu procuro uma ajuda farmacológica, que é importante, claro que sim, sem sombra de dúvida. Resolve? Não. Não. Medicação não vai te curar. Quando o problema em si tem uma ordem espiritual. Porque enquanto aquele espírito em sofrimento estiver junto a você, do teu lado, te acompanhando, você vai sentir a presença dele, você vai sentir o sofrimento dele, você vai sentir a angústia dele. Então a medicação que você toma é um anestésico. Ela não resolve. Ela não vai resolver. E ainda que eu trate os meus conflitos de ordem psicológica e emocional dessa existência, o passado vai estar presente. Então nós temos que olhar de uma forma mais ampla. Tratar corpo, mente e espírito. E como? Através do amor. Amor próprio e amor àqueles que me acompanham. Me ajudar e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Mas normalmente as pessoas que encontram numa situação como essa, elas se isolam. Elas se isolam. Elas se recusam a interagir, fazer coisas, que é muito importante para a sua própria recuperação. E o que seria interessante se tem? No Centro Espírita há muitas coisas que podemos fazer para essas pessoas. Palestra, passe, ajudar, mas acima de tudo, trabalhar. Trabalhar. Ok?
As leis divinas vos recusa consolações, desde que vos faltem coragem. Olha só, as leis divinas vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Eu não quero, eu não consigo, isso não é para mim, isso é muito difícil, isso é complicado. Ok, tudo bem, continue. Temos sempre que lembrar daquela máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós normalmente queremos algo facilitado, que alguém faça o trabalho. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. Olha só que interessante. A prece, a oração, é um apoio muito forte, muito poderoso para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva, uma fé racional na bondade de Deus. Ela já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado ou proporcional às forças, como a recompensa o será. A resignação e a coragem. Por mais difícil que possa ser, é muito importante compreendermos que nada que hoje nos acontece, que nós estamos vivendo, seja obra do acaso. Obra do acaso. E o que é triste é que nós, na sua grande maioria, nos colocamos sempre como vítimas. Nem sempre nos colocamos como filhos pródigos, como filhos pródigos, que volta para o Pai, humildes, de coração aberto. O nosso orgulho muitas vezes, nosso ego não nos permite. Certamente vocês já estão fartos de ouvir essa parábola do filho pródigo. E todos nós aqui somos um filho pródigo. Porque a nossa casa não é aqui. Nós viemos de muito longe. A nossa casa não é aqui. Nós viemos de muito longe. Nós viemos aqui para cumprir com aquilo que nós julgamos que é o caminho da nossa evolução. Mas muitos se perdem. Perceba que aquele jovem da simbologia da parábola, após a morte da sua mãe, o que ele faz? Ele se aproxima do seu pai e fala: pai, eu tenho o direito de viver a minha vida, eu tenho o direito de desfrutar a minha vida, eu sou jovem, eu tenho muita coisa para conhecer, para viver, e eu tenho esse direito. Então eu preciso que o Senhor pegue a parte da minha mãe, da minha herança, e me dê. O pai olhou, fez ali algumas advertências, tentou convencê-lo, mas ele insistiu. Meu pai, tudo bem. O pai pegou toda a parte que cabia a ele, ele entregou. E ele foi para uma terra distante, com muito dinheiro. Imagine você, jovem, chegando numa terra distante, com muito dinheiro. Aí você conquista muitos amigos, mulheres, diversões e tudo que você possa imaginar. Mas o dinheiro vai muito rápido. Não demorou muito tempo. Não demorou muitos meses. 2 anos, 3 anos, acabou-se tudo. Ele ficou sem nada, inclusive sem os amigos, porque acabou o dinheiro. E a parábola nos conta que naquela altura veio uma grande crise, uma grande peste. E ele não tinha o que fazer, ele não sabia o que fazer. Aliás, ele não tinha nem trabalho. A situação daquele homem era horrível. Ele, depois de muitas dificuldades, passando fome, passando dificuldades, ele encontra um trabalho
para cuidar de porcos. Em muitos momentos, com fome, ele também se alimentava da ração que era dada para os porcos. Num desses dias, ele teve um insight. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou dos servos, dos criados, dos empregados do seu pai. Que o pai tratava tão bem, que tinha uma boa alimentação, que tinha casas, que morava naquela fazenda, naquela grande quinta do pai dele. Ele falou, meu Deus, eu estou aqui sofrendo assim. Que vida é essa que eu estou tendo? Ele pensou, e se eu voltasse para o meu pai e pedisse para ele que me arranjasse um trabalho, pelo menos como um servo dele, que eu pudesse pelo menos ter um cantinho para me dormir, ter uma roupa, ter um alimento? Mas será que meu pai vai me aceitar? Eu decepcionei meu pai. Eu decepcionei meu pai. E aquela luta com ele, o que eu faço? E com vergonha também. Mas a situação dele é tão dolorosa. Eu vou tentar. Eu preciso tentar. E ele caminha dias e dias. Dias e dias. Até chegar à terra. Todo roto. Descalço. Cabelo grande. Barba. Chegando próximo. Vinha aquela emoção. Lembrando de tudo. E de longe, ele vê o velhinho. E ele se aproxima, chorando, sem saber o que dizer, o que falar. Eu sei que eu não sou digno de ser teu filho, mas eu queria ver se o Senhor me aceita pelo menos como teu servo. Então vocês imaginam como que é para um pai poder receber novamente o seu filho que estava morto, perdido. Assim é Deus para com todos nós. Deus aceita todos os seus filhos. Quando você volta arrependido, quando você quer uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. Mas muitas vezes o nosso orgulho não nos permite voltar para o Pai. O Pai naquele dia faz uma grande festa, segundo a parábola. Tem outra parte do irmão que eu vou contar em outro momento. O irmão muito enciumado com a história toda, pelo que o pai faz para aquele filho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a dor nos ensina. A dor nos ensina. Aquele filho teve que passar por uma dor terrível. E ele percebeu: meu pai é meu pai, eu posso voltar. Ele está lá para me ajudar. E todos nós temos o nosso pai. Nós só precisamos querer voltar de verdade. Mas arrependidos, com consciência, muitas vezes, do mal, dos equívocos, das escolhas que nós temos feito aqui nesse plano. Porque ele achava, na concepção dele, que a felicidade, que a alegria era aquilo que ele estava vivendo. E depois ele percebeu que não era bem aquilo. Quantos de nós que vamos desencarnar e depois vamos perceber que tudo aquilo que nós julgamos que hoje é o mais importante, nunca foi. Não era o mais importante. E nós voltamos para o Pai, voltamos como filhos pródigos para o Pai, rotos. Muitos de nós voltaremos rotos, com vergonha, chorando. Sabe por quê? Porque andamos aqui a perder o nosso tempo envolvido com coisas que não é o mais importante. E ao invés de aproveitar essa oportunidade, essa reencarnação, para sermos espíritos melhores, andamos aqui a reclamar da vida. E não sendo grato às oportunidades de evolução e de crescimento. E como é que eu tenho essa força, Sidney? Na prece, na oração e no trabalho. Porque não basta apenas adorar, acreditar. Eu acredito, eu me emociono, eu sofro, eu choro, mas não faço nada. É preferível não se emocionar, é preferível não chorar e fazer alguma coisa, tá bem? Se mexer. Orar é arar, arar é trabalhar, é fazer coisas. Fazer o quê? Trabalhar no bem, no amor, na caridade, fazer a diferença. Ser luz na escuridão. Ainda que seja uma vela, mas seja na vida de alguém. Mude o mundo de alguém, e uma pessoa que seja apenas. Pense nisso.
Como que você tem mudado a vida de pessoas por aí? Eu não me refiro à nossa família, tá bem? Eu me refiro a outras pessoas que por vezes nada pode te oferecer, nada pode fazer por você. Pensa nessa pessoa. Que tipo de diferença que eu faço hoje nesse mundo? Para quem que eu faria falta hoje se eu partisse? Quem de verdade fala assim, meu Deus, perdemos uma pessoa. Essa pessoa que se foi hoje vai fazer muita falta para mim. Quem poderia dizer isso a nosso respeito? Quem poderia? Que diferença eu faço na vida dessas pessoas? De que forma que eu contribuo? De que maneira que eu sirvo o meu próximo? Não sei. Vamos pensar um pouco nisso. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela vossa paciência. E vamos tentar perceber o tema de hoje. Como encarar a dor e o sofrimento. Como encarar? Como perceber? Porque todos nós aqui, de alguma forma, nós sofremos. Nós enfrentamos algum tipo de dificuldade. Agora, como encaramos e como passamos por isso, eis a questão. Porque todos sofrem, mas poucos realmente sabem como sofrer. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, nos dando discernimento e coragem para essa nova caminhada. Obrigado pelo carinho de todos.